Olá pessoal, vamos dar continuidade à formação sobre a Santa Missa. No vídeo passado demos início ao rito da comunhão com a oração do Pai Nosso, com a oração da paz, e hoje vamos continuar esse momento, esse rito da comunhão. Depois da oração da paz, o sacerdote irá pegar o corpo de Cristo, a hóstia consagrada, o pão consagrado, irá partir o pão, enquanto os fiéis irão rezar a oração do Cordeiro de Deus. Veja que esse gesto, partir o pão, ele é tão significativo que os primeiros cristãos usavam o termo fração do pão para designar, para denominar a celebração eucarística, a Santa Missa. Veja, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele narra os atos dos primeiros cristãos, os atos dos apóstolos, os atos da igreja que nascia. Veja que Jesus, ele havia ressuscitado e subido aos céus, e ali a narrativa da igreja, a narrativa dos atos da igreja. E aí no capítulo 2, versículo 42, quando se está falando da igreja e dos primeiros cristãos, se diz o seguinte: eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Ou seja, os primeiros cristãos eram assíduos na fração do pão. Ainda nos Atos dos Apóstolos, um pouco mais à frente, capítulo 20, versículo 7, nós lemos o seguinte: no primeiro dia da semana, que é o domingo, estando nós reunidos para a fração do pão, aí continua a narrativa. Mas veja, no domingo eles estavam reunidos para a fração do pão. Então, esse era o termo utilizado para designar a celebração da Santa Missa pelos primeiros cristãos. Então, nesse momento em que o sacerdote pega o corpo de Cristo e vai partir o corpo de Cristo, acontece o seguinte: ele parte o corpo de Cristo, pega um pedaço e coloca um pedaço da hóstia consagrada dentro do cálice, dentro do sangue de Cristo. E aí ele reza em silêncio dizendo o seguinte: essa união do corpo e sangue de Cristo que vamos receber nos sirva para a vida eterna. Veja, essa união do corpo e do sangue. Observe o seguinte: eu falei lá no momento da consagração, que aconteceu um pouco mais atrás, que o sacerdote, ele, ao consagrar o pão e o vinho para transformar no corpo e sangue de Cristo, ele faz isso separadamente. Primeiro ele consagra o corpo e depois ele consagra o sangue. Por quê? Porque corpo e sangue separados significam sacrifício, morte. É Cristo imolado, Cristo crucificado. Nesse momento, o sacerdote pegará o corpo de Cristo e colocará um pedaço do corpo de Cristo dentro do sangue de Cristo. E corpo e sangue juntos significam vida. Portanto, nesse momento em que o sacerdote realiza a união do corpo e do sangue, de fato está acontecendo a ressurreição, misteriosamente, misticamente. Então, esse grande mistério que está acontecendo da união do corpo e do sangue de Cristo. Enquanto o padre ele está unindo o corpo e o sangue de Cristo, os fiéis estarão rezando, cantando ou recitando a oração do Cordeiro de Deus. Então, nesse momento, os fiéis estarão clamando pelo Cordeiro de Deus, dizendo o seguinte: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rezará essa primeira parte pelo menos 2 vezes, pode rezar mais vezes. E aí finaliza dizendo o seguinte: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Então nós estamos clamando pelo Cordeiro de Deus, para que tenha piedade de nós, para que nos dê a paz. Nesse momento da Santa Missa em que o sacerdote parte o pão e nós clamamos pelo Cordeiro, está acontecendo aquilo que aconteceu quando Jesus se encontrou com os discípulos de Emaús. Acredito que vocês estejam lembrados que eu mencionei sobre os discípulos de Emaús num dos vídeos anteriores. Então, quando Jesus ele se encontra com os discípulos de Emaús, não é reconhecido a princípio, e aí quando Jesus chega e entra na casa de um deles, senta à mesa, e aí acontece o seguinte, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 30 a 32. Diz o seguinte: uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então, seus olhos se abriram e o reconheceram. Então, quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos de Emaús se abrem e eles reconhecem que estão diante de Cristo. Então, nesse momento da Santa Missa também, o sacerdote parte o pão, os nossos olhos da fé se abrem e nós reconhecemos que estamos diante de Cristo, estamos diante do Cordeiro, e por isso clamamos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que as Sagradas Escrituras, desde o começo até o final, até o Apocalipse, a todo instante nos aponta quem é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Cristo.
Nos vídeos anteriores, eu trouxe várias passagens em que, de fato, se demonstra isso com clareza. Mas só a nível de complementação, veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 7. É um livro do Antigo Testamento, escrito séculos antes da vinda de Cristo, e é uma profecia sobre o servo sofredor, que é o próprio Cristo. Olha o que diz. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi maltratado, mas livremente se humilhou e não abriu a boca, como cordeiro conduzido ao matadouro. Então, Isaías, séculos antes da vida de Cristo, diz que o servo de Deus, o servo sofredor, queria morrer para assumir os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Ele iria livremente se oferecer como um cordeiro conduzido ao matadouro. Então, nós, nesse momento da Santa Missa, estamos reconhecendo que estamos diante do cordeiro que se ofereceu por nós. Então, depois de rezarmos a oração do Cordeiro de Deus, o sacerdote, então, fará uma oração em silêncio, pedindo que o corpo e o sangue de Cristo que ele irá receber não se torne para ele causa de juízo e condenação, mas seja para ele sustento e remédio para a sua vida. E aí o sacerdote fará uma genuflexão, colocando o joelho no chão em adoração, e aí ele elevará o corpo e o sangue de Cristo para nós fiéis, e dirá o seguinte: existem várias opções de fala aqui para o sacerdote, escolhi uma delas aqui para trazer para vocês. O sacerdote dirá o seguinte: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O que significa isso? Veja o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 a 10. Isso já é o finalzinho do livro do Apocalipse, e já se está anunciando aqui a vitória do Cordeiro, a vitória de Cristo. Se diz o seguinte: alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro, e sua esposa já está pronta. Escreve: felizes os que foram convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Olha o que diz Apocalipse: felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Exatamente o que o sacerdote falou quando elevou o corpo e sangue de Cristo e nos convidou para participar da comunhão que irá acontecer em breve, logo. Então veja, Cristo é o Cordeiro e Cristo é o esposo. A igreja é a esposa do Cordeiro, é a esposa de Cristo. São Paulo já havia dito isso numa de suas cartas. Ele havia dito que Cristo é a cabeça, que nós somos o seu corpo. E ele, quando falou isso, ele fez uma analogia de Cristo com a igreja e do esposo com a esposa, exatamente dizendo que a igreja é a esposa de Cristo. Então, a igreja, esposa de Cristo, estará entrando em núpcias com o Cordeiro. Ou seja, aqui haverá as núpcias do Cordeiro e da igreja, porque nós entraremos, a igreja entrará em comunhão completa com Cristo, através da comunhão do seu corpo e do seu sangue. Então, da união, haverá então a união de Cristo com a igreja, e, portanto, o estabelecimento do reinado de Cristo, do reino celeste. Veja que, nesse momento da Santa Missa, nós estamos reconhecendo que estamos diante do Cordeiro, que estamos diante do noivo de Cristo, e o sacerdote diz que nós somos felizes porque nós somos convidados para as núpcias do Cordeiro. De fato, como eu falei, a igreja é a esposa, nós somos membros da igreja. E entraremos em unidade, em comunhão com Cristo, com o esposo. E daí o sacerdote, depois de ter falado isso, ele continua dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Veja, o sacerdote nos aponta para o Cordeiro de Deus. Nós, um pouco antes, estávamos clamando pelo Cordeiro e o sacerdote disse: aqui está, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como João Batista fez, quando encontrou Jesus, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele revelou quem era o Cordeiro de Deus. Veja que o nome Apocalipse significa revelação, é o livro da revelação. E aqui o sacerdote está nos revelando: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus. E aqui se celebra as núpcias do Cordeiro, como está lá em Apocalipse. Então, nesse momento, depois que o sacerdote fala isso, nós respondemos dizendo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De fato, nós reconhecemos que por nós mesmos somos indignos de entrar em comunhão com Cristo, de participar das núpcias do Cordeiro, mas nos tornamos dignos pelo sacrifício de Cristo. O próprio Cristo vem em nosso auxílio. E aí o sacerdote, então, irá comungar.
ele rezará em silêncio dizendo o seguinte: que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, e então ele comunga do corpo de Cristo. Depois ele pega o cálice e diz que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, e então ele comunga do sangue de Cristo. Então o sacerdote é o primeiro a comungar do corpo e do sangue de Cristo, e logo depois haverá a distribuição da Eucaristia para os fiéis, que ficará para o próximo vídeo. A partir de agora nós só temos mais 2 vídeos. O próximo vídeo será a comunhão dos fiéis, com algumas instruções. Será muito importante esse próximo vídeo. E depois nós teremos o vídeo final, com os ritos finais. E aí terminaremos essa sequência de formação sobre a Santa Missa. Espero que vocês acompanhem, que tenham gostado, que curtam esse vídeo no YouTube, que compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essa formação. Deus abençoe.